Ok. Então, muito boa tarde a todas e a todos. O nosso é João. Hoje estamos aqui para trabalhar um tema que tem a ver com a questão da diferença e em contexto de educação não formal. Quem se disponibilizou a partilhar este tema com outros associados foi a Associação Juvenil de Dião, nomeadamente a Angélica, a quem vou passar a palavra de seguida. Não sem antes dizer que continuamos a aguardar da parte dos associados os vossos contributos no sentido de definirmos novos temas. Não obstante, nós temos temas para trabalhar já até ao final do mês de julho, sendo que a partir de setembro já temos algumas coisas programadas, mas a partir daí não, portanto serão convidados e convidadas a poder dinamizar um tema aqui no quadro do Animar às Sextas. E sem mais, passava a palavra à Angélica, agradecendo muito a disponibilidade que ela teve de organizar este Animar às Sextas para nós. Muito bem. Olha, desde já nós da Associação Juvenil de Dião agradecemos a oportunidade de poder ter este momento de partilha convosco, que nada mais é do que isso mesmo. Todos nós estamos aqui às sextas a partilhar aquilo que temos vindo a fazer ou que fizemos no passado, não é? De forma a gerar novas ideias e propostas para as outras associações. Quando nos surgiu esta ideia, mas antes disso é importante falar um pouquinho, pode aqui no caso da menina nova, desculpa o nome, que eu não sou boa para gravar nomes. Regiane, sim, falar um pouquinho quem é a Associação Animar, quem somos. A Associação Juvenil de Dião foi fundada em 1997, a 19 de abril, ou seja, há 23 anos. É uma associação que cria e desenvolve atividades sociais, culturais, esportivas e artísticas para crianças e jovens de Dião. E não só, temos vindo alargar mesmo para todo o Conselho de Viana do Castelo, uma vez que as famílias têm vindo muito trabalhar na região ali de Dião. Atuamos nas áreas da ocupação de tempos livres, voluntariado, que é o Corpo Europeu de Solidariedade, da cooperação e da formação destes mesmos jovens. Promove também o acesso à informação e dinamização da integração social e participação cívica das crianças e jovens, e também no nosso espaço da escola comunitária, utilizando como base a educação não formal. O que nós fazemos? Nós temos o departamento de projetos de intervenção social. Nós destacamos aqui projetos desenvolvidos no âmbito do IPDJ, como, por exemplo, o programa de OTL e o voluntariado associativo, que tem a ver muito com a questão da igualdade de gênero em meio rural, porque Dião é considerado um meio rural, não é? E do programa Erasmus+, nomeadamente os intercâmbios e o Serviço de Voluntariado Europeu, que agora é o SES, Corpo Europeu de Solidariedade. A JD é acreditada no âmbito do Serviço Voluntariado Europeu como entidade de envio, acolhimento e coordenação também de projetos. Na escola comunitária, que é a parte em que eu trabalho mais especificamente, nós temos muitas aqui áreas, abrange uma área muito grande, e aqui no caso podemos destacar a oficina de artesanato, no que diz respeito às flores de papel para palmitos, oficina de teatro, oficina de música com o nosso grupo Ao Toque do Cavaquinho, que é o grupo de cavaquinhos da AJD. Nós também temos um boletim informativo que foi criado em 1998, foi batizado com este nome, que é caroça, porque como forma de homenagear o artesanato mais conhecido da nossa terra, as caroças. O boletim se chama Caroça. O Espaço Ludoteca, que é exatamente onde eu dinamizo as minhas atividades com as crianças e jovens, que é utilizando de forma lúdica o brincar como forma de aprendizagem, favorecendo o contato com outras culturas e tradições, promovendo a interculturalidade, promovemos a animação sociocultural e sensibilização do meio ambiente. Ora bem, antes de mais,
por que mindfulness, não é? Eu gostaria de vos dizer por quê. Nós vivemos num mundo muito empolgado, né? Todo mundo muito ocupado. E é muito importante que este tema fosse incutido nas nossas crianças e jovens deste espaço Ludoteca da JD. Hoje em dia o mundo está muito empolgado com essa notícia nova, que já não é nada de nova, mas agora todo mundo pensa, atenção plena, né? Trata-se realmente de uma excelente ideia de reinvenção, porque andamos profundamente carentes, né, se não mesmo famintos, com algo que nos escapa. E, no fundo, podemos constatar que o que nos falta é o contato nós com nós mesmos. Nós aqui podemos, de uma forma resumida, falar que o mindfulness trata-se de atenção plena, de atenção ao momento presente, do respeito e amor próprio, a autocompaixão, a percepção de pensamentos, sensações corporais e emoções de forma consciente, sem julgamentos. Aceitar nós mesmos como a gente é, sem estar aqui a dizer somos melhores ou piores do que o outro. Aceitar a sua condição. No fundo, acaba por fazer com que nós possamos escolher e ter atitudes mais conscientes e funcionais conosco e com o outro. Aprender a regular as emoções inesperadas e criar espaço mental, mesmo em circunstâncias difíceis. Estamos aqui a falar simplesmente de parar, respirar, não é? Em contexto de dia a dia. Eu ia vos pedir aqui, antes de começar, deixa-me voltar aqui um pouco, porque gostaria que vocês se colocassem numa posição confortável para tentarem perceber um pouquinho daquilo que eu falo. Então, ouvir uma música. Sim. Okay, vou pôr um pouquinho mais baixa. Nada mais é importante do que a nossa própria essência, aquilo que nós somos, porque nós somos a casa de hóspedes, aquela casa que abriga todas as nossas emoções e sentimentos. Eu ia vos pedir aqui um minutinho de silêncio, que vocês possam se sentar de forma confortável, ou deitar, no caso da Manuela, que já está deitada, que possam estar descontraídos e sem criar muita expectativa, simplesmente, cada vez que eu disser sentar em silêncio, vocês vão inspirar em 3 segundos e expirar em 6. Contam mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vão ouvir o que eu falo. Ou seja, a cada momento em que eu falar sentar em silêncio, vocês inspiram em 3 e expiram em 6. Vamos começar. Em primeiro lugar, vamos descontrair o corpo, os ombros, o pescoço, de forma que se sintam confortáveis com aquilo que vocês são realmente. Se não estiverem a ouvir, por favor, digam. O tema é casa em ordem. Sentar em silêncio. Sentar em silêncio é colocar a casa em ordem. Não na ordem que alguém disse, ou que eu desejo. Na ordem que ela é. Sentar em silêncio. É oferecer atenção a si mesmo, perceber-se, compreender-se, não pelos sentidos ou intelecto, por ser inteiro. Sentar em silêncio. É oferecer atenção à vida, percebê-la, compreendê-la, ver os seus sabores,
armadilhas e saídas. Sentar em silêncio é colocar a casa em ordem, encher-se e esvaziar-se, libertar-se, pronta para a plenitude de cada momento. Susumu Hirayama. Vamos deixar simplesmente que a respiração tome conta do nosso corpo. Tentar prestar só atenção na respiração, de forma que ela consiga dar algum oxigênio para os nossos pensamentos que naturalmente surgem, mas que, quando precisarmos voltar à atenção plena, à respiração ativa e consciente, possamos respirar, inspirar, expirar. Inspiramos em 3. Expiramos em 6. Mais uma vez. Mais uma vez. Como é que se sentem? Muito bem. Relaxadinhas. É um pouco importante, que é para perceber por que a gente utiliza essa técnica. E eu espero que a gente consiga passar a transmitir para vocês esta mensagem. Por que optamos por este tipo de técnica com as nossas crianças do Espaço Ludoteca. A nossa experiência, todas diferentes e especiais. Angélica, desculpa, vocês fazem isto com que idades? Todas as idades? Nós, no nosso Espaço Ludoteca, temos crianças dos 6 aos 12 anos. Podemos ter até dos 6 aos 15, mas já sabe como é que são. Este aí, no caso, as crianças jovens maiores começam a participar de outros projetos do espaço da JD, não é? Da escola comunitária. Parar e respirar em contexto de educação não formal. Espaço Ludoteca da JD, educação não formal. É complementar, não é? É um espaço diferente para aprender e reforçar conhecimentos e valores cívicos humanos, com atividades organizadas e sistematizadas, porque nós, no início de cada ano, né, letivo, fazemos um plano anual de atividades, no entanto, tendo como base educação não formal, de forma a complementar as atividades das crianças ao longo do restante dia, né, após as aulas. As crianças estão numa escola ao lado da Associação Juvenil de Dião e, quando acabam as atividades da escola, passam para o Espaço Ludoteca, que é quando e onde desenvolvemos as nossas atividades. Tem como objetivo a formação dessas crianças e jovens para que sejam construtores sociais da sua própria realidade, bem como também o reforço da autoestima, o respeito por si, pelo outro e pelo meio ambiente. Por que o Mindfulness no Espaço Ludoteca da JD? Quando eu comecei o trabalho na Associação Juvenil de Dião, com as crianças e jovens deste espaço, que é um momento muito curto, ou seja, das 5h30 às 7h30, que é quando elas saem da escola. Eu notei um frenesi muito grande dessas crianças, ou seja, saem da escola, já chegavam no Espaço Ludoteca, que não é de todo
o nosso maior objetivo que elas ali façam os trabalhos de casa, ao não ser que naquele dia não tenha nenhuma atividade organizada, poderão fazê-lo. Mas, acima de tudo, queremos ajudá-los a gerir as emoções, a forma de tratar os outros, o meio ambiente e a relação consigo mesmo. Muitas dessas crianças, nós reparamos na parte da comunicação, na arte de escutar, a comunicação consciente estava completamente desfasada. São crianças que saem realmente de um horário muito complexo escolar, que talvez vocês partilhem dessa mesma ideia, em que entram na escola, muitas até entram logo às 7h30, porque os pais têm que trabalhar às 8, não é? E vão até às 5h30 da tarde, mais de 8 horas por dia numa escola. E consideramos que seja excessivamente pesado para uma criança e uma carga horária dessas. Então, o espaço ludoteca é, de fato, um espaço onde possam respirar e estar à vontade para realizar outras atividades que não dos trabalhos de casa, que muitas vezes são muitos trabalhos de casa para essas crianças. Compreendemos, no entanto, que estas famílias tenham essa necessidade que as crianças façam os trabalhos de casa na JD. Mas foi um trabalho muito grande que eu tive que ir fazendo com estes pais e mães, de forma que eles compreendessem que, ok, podiam fazer os trabalhos de casa, mas primeiramente tinham que, se houvesse atividades organizadas, teriam que fazê-las, porque era muito importante para nós que aquelas crianças também tivessem uma outra visão que não só da escola formal, por assim dizer. Reparei muito, quando tive o primeiro contato com as crianças, não foi fácil eu chegar a elas, porque por mais que eles estivessem habituados a ter ali muitas pessoas de outros países, porque como nós temos voluntários, não é, de toda a Europa, que todos os anos nós temos pelo menos 3, e no máximo 3, para eles ainda era assim um pouco difícil, e a relação de proximidade, que para mim faz todo sentido poder trabalhar com essas crianças de uma forma mais próxima, sentar, descer ao nível delas, para que elas possam sentir que podem confiar naquela pessoa que está ali a seguir todos os dias aquelas crianças ao final de um dia cansativo de escola. Reparei que a forma de comunicação entre elas não era de todo muito agradável, tinha uma linguagem pouco adequada para a idade e para o momento, né? Se podemos dizer assim, porque não há momento para ter uma linguagem má. E dessa forma, o trabalho que fomos desenvolvendo, eu tive conhecimento do Mindfulness em 2016. Eu quero que fique bem claro aqui que eu não sou técnica especializada em Mindfulness, simplesmente é uma experiência pessoal que eu quis transportar para a JD, para que as crianças também sentissem o efeito que eu senti praticando o Mindfulness na minha vida. Portanto, a comunicação era muito má entre as crianças e criança e adulto, não havia ali a parte do respeito, e eu achei que isso não poderia continuar, porque se eu tinha acesso àquele grupo de crianças, era aquele grupo de crianças que eu deveria ajudar para que no futuro, não é, aquelas crianças tivessem um melhor comportamento enquanto seres humanos e construtores da própria realidade no futuro. O início das dinâmicas e das sessões não foi nada fácil, porque se olharmos para nós mesmos é muito difícil, e se repararmos, vivemos numa sociedade em que nós não reconhecemos as nossas emoções, não sabemos gerir muito bem as nossas emoções. E o fato de aquelas crianças tão em tenra idade não conseguirem gerir, para mim fez muita confusão, porque eu acho que temos que começar desde cedo a aceitar como somos, mas também ter cuidado com aquilo que vamos fazendo. Foi um início muito difícil, porque o saber estar, o saber respirar e o saber respeitar o outro, é preciso um comprometimento muito grande de quem se dispõe a fazê-lo. A aceitação ou o comportamento das crianças nas primeiras sessões foi muito complicado, porque se para nós já é difícil estarmos parados e quietos por 5 minutos, não estamos habituados a esse tipo de pausa, não é, ao longo do nosso dia,
Imagino para crianças que já saem de uma escola e querem se esbaldar o máximo que puderem no espaço ludoteca. O nosso espaço da Associação Juvenil de Leão é uma antiga escola primária e tem um jardim, um terreno à volta em que elas se sentem ali muito livres. Elas não aceitaram muito bem, achavam uma seca, uma chatice, terem que estar ali sentadas sem fazer nada, que a ideia era mesmo essa, era parar, porque era muita correria, mas com muita persistência. E, sobretudo, vocês irão ver em algumas imagens que eu irei demonstrar, a troca de papéis, não é? Eu fiz aqui uma troca de papéis com elas, de atores, o inverso, para elas sentirem como é que eu me sentia ao fazer a dinâmica com elas e elas não colaborarem. A atenção plena não consiste apenas numa boa ideia, não é? Vou fazer da minha vida, vou ter calma, vou ter paciência. Não, é preciso ter muita coragem para aceitar e reconhecer que realmente nós precisamos olhar para nós com um olhar crítico, mas que tudo poderá correr bem se nos dedicarmos a esta causa que é o nosso corpo, a nossa casa, né? Ou seja, o sentar em silêncio por uns breves momentos, seja através da meditação formal, seja através da meditação informal. Sem dúvida, é muito rico e transformador se conseguirmos levar a cabo este tipo de ação junto das crianças. Daí a minha persistência com elas. Como é que eu fiz este trabalho com elas? Como é que nós fizemos? Usamos o lúdico, como sempre, não é? O lúdico está em primeiro lugar para que as crianças possam se sentir à vontade e que não estejam numa coisa muito formalizada. Para além de serem sempre atividades orientadas, utilizamos muito a parte da brincadeira para que elas pudessem simplesmente parar e não andar naquele frenesi. Elas chegavam a correr na JD como se fossem animais selvagens e louvados sejam as crianças, não é? Mas notamos ali que mesmo para uma atividade simples de jogar futebol, havia sempre a parte do destratar o colega, e isso para mim fazia muita confusão, porque acho que nós temos que cuidar e ajudar a orientar essas crianças em termos de emoções. Usamos o lúdico sem criar expectativas, mesmo que acabamos por criar sempre, mas tentamos não criar muitas expectativas, simplesmente praticar as atitudes de mindfulness, que é saber estar, que é parar e respirar. Sentir, respirar, um raio-x corporal. O simples fato delas poderem prestar atenção a cada parte do corpo delas, enquanto a orientação, a sessão, a dinamização das atividades iam sendo ditas, elas iam podendo sentir cada parte do corpo. Daí chamamos o raio-x corporal. Vocês já vão ver a seguir. O que é que nós utilizamos como guia de orientação das sessões? Livros, objetos, jogos. Inicialmente, a pessoa que me apresentou o Mindfulness foi uma psicóloga, que hoje em dia é minha amiga e é psicóloga do meu filho, para quando precisarmos sempre, e o meu filho também começou a fazer. É um livro que tem 52 meditações para crianças, da autora Susana Guerreiro. Não deve dar para ver muito bem porque foi uma foto copiada da internet. Mas neste livro existem 52 meditações, em que elas, das coisas mais simples, tendo sempre em conta o corpo, porque é a nossa casa que devemos cuidar. O início. Colocá-los em volta de um círculo, sentados, deitados, em posição confortável, não foi fácil. Não é fácil para muitas crianças fechar os olhos, como também para os adultos. Por exemplo, neste livro, existem muitos, por exemplo, neste caso, o planeta Terra. Existem vários temas que a pessoa vai lendo, não é? E vai podendo orientar, como eu fiz há pouco convosco ao ler aquele textinho da Casa em Ordem, e as crianças vão seguindo as orientações. O que eu consegui com isso? Uma relação de proximidade com estas crianças. Porque
Para algumas foi fácil manter ali logo o contato com elas, mas para outras não. Havia sempre os grupinhos, não é? Vai haver sempre grupinhos, e umas protegiam as outras. E eu tentei desestruturar tudo isso para que elas pudessem sentir confiança em quem estava ali com elas ao final do dia. Também utilizei a coleção de livros As Emoções do Gastão, de Aurélie Shine, lá que é assim que se fala, que nos ajuda muito aí com as técnicas de respiração ativa. É um livrinho que o Gastão, ora está zangado, ora está triste, e é muito bom porque as crianças muitas vezes estavam reprimidas com os sentimentos que sentiam, com as emoções, e estes livrinhos foram cruciais para que eles começassem a prestar atenção, não é? De fato, como é que eles se sentiam naquele momento. Porque ao longo do livro, o Gastão vai dizendo como é que se pode fazer, o que é que se pode fazer para poder ficar calmo, para não ficar zangado, para não ficar triste, para não ficar envergonhado. Existem exercícios de alongamento, de respiração, e as crianças gostaram muito dessa parte, e a confiança e a proximidade foi acontecendo. E o fato também delas poderem aceitar as emoções, que é isso que eu falei, a autocompaixão, é olhar mesmo para cada um e aceitar aquilo que estão a sentir no momento. E eu fiz uma coisa muito interessante, porque eu inicialmente gostaria muito que as sessões para eles não ultrapassassem os 10 minutos, mas por vezes chegava aos 20, 25 minutos. Por quê? Porque estavam inquietos, estavam a conversar, estavam estressados. Uns pediam para os outros parar, mas não havia aqui um consenso. Então, o que eu fiz? Eu fiz a inversão de papéis. Eu comecei a passar o livro ou a passar a atividade para a mão de cada um. E assim eles próprios puderam sentir na pele o que era. Poxa, quando eu não contribuo, o outro também fica muito chateado, fica muito triste, não é? Então, assim sendo, cada um pôde participar ativamente também neste tipo de dinamização. Com o livrinho, cada um lia uma página, e assim foram conscientizando que naquele momento era simplesmente só para parar. Utilizávamos também a parte pedagógica de jogos, não é? Porque a concentração, a atenção plena está muito relacionada com este tipo de comportamento do mindfulness. Parar e respirar em contexto de educação não formal. Utilizamos, por exemplo, este ursinho que vocês estão aí a ver no canto direito, foi um ursinho do amor, não é? E este ursinho passava de mão em mão, agora já não vamos poder passar tão cedo, mas passava de mão em mão para que eles pudessem, de forma natural, transmitir para aquele ursinho algum gesto de amor. Eu encontrei outros objetos também, temos uma bola que ela abre e fecha e é para inspirar e expirar, ou seja, tentei encontrar ali vários instrumentos para que eles simplesmente estivessem ali 5 minutos. Eu não fazia essas sessões todos os dias, mas fazia pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. A atenção plena na natureza são coisas muito simples, nos jogos, na pintura, por exemplo, aqui embaixo temos eles numa mesa a pintar. Colocava-se uma música, que foi uma atividade dinamizada pela voluntária Francesca, do Corpo Europeu de Solidariedade, que é da Itália, em que cada um começava um desenho e ao som da música que parava, rodava o desenho e continuava. E no final saía a obra de arte, se assim por dizer. Os jogos de carta, nada mais do que precisa atenção para construir esta torre, não é? Então, em tudo podemos utilizar a atenção plena, seja de forma formal ou informal, porque o simples fato de nós adultos também estarmos aqui sentados a trabalhar e parar, pegarmos numa caneta e simplesmente olhar para a caneta, parece meio estúpido eu dizer isso, mas é verdade.
pegarmos um simples objeto e olhar para aquele objeto, é uma caneta, tem uma ponta, tem isso, tem um corpo fino. Já estamos a distrair o nosso estresse, o nosso momento de preocupação, a libertar, a oxigenar o nosso cérebro para desenvolver com mais rentabilidade o nosso trabalho e também gerir as nossas emoções. Somos diferentes, mas todos iguais. Eles tinham uma linguagem muito, que nem é impossível repetir uns com os outros. Então, eu encontrei aqui, entre outras atividades, formas deles sentirem, se colocarem no lugar do outro. Por exemplo, este aí é uma coroa, e eles colocavam isso na cabeça sem saber o que estava escrito na cabeça. Neste caso aí temos, dá-me um sorriso, aí fazia uma filinha, todo mundo chegava à beira da pessoa e dava um sorriso, ou não, não é? Abrace-me, e por exemplo aqui na de baixo, tem uma deficiência, abraças-me, e houve até crianças que não abraçaram, porque tinham uma deficiência. Então, fazer sentir que todos somos diferentes, mas no fundo somos iguais porque merecemos respeito, merecemos consideração, e cada um tem a sua condição, não foi um trabalho muito fácil. Porque para eles o que conta é a condição que eles têm, que é a mais correta, é o mundo como eles o veem. Angélica, E aos Joaquina, poucos... queria te fazer uma pergunta, pode? Pode, sim. Célia. Sim, Joaquina, pergunta. Eu tinha duas questões. A primeira, já deixei passar, mas não quero deixar de fazer a pergunta. Aquele textinho que a colega Angélica leu, deve acompanhar sempre a sessão do inspira e expira? O que eu quis dizer aqui com aquele textinho? É que nós somos o nosso templo. O templo é o nosso corpo. Se nós não prestamos atenção ao nosso corpo, às sensações que nós sentimos e a forma como podemos gerir essas sensações e emoções, podemos colocar aqui em causa muitas condições da nossa vida, seja na nossa vida pessoal, ou na nossa vida familiar, ou profissional, em qualquer contexto da nossa vida. E o simples fato de podermos utilizar qualquer coisa, seja formal ou informal, que neste caso que eu estava a falar de uma caneta que pegamos, ou do sentar, estou a trabalhar, mas de repente, deixa-me parar 5 minutos. É uma ação em que estamos a fazer informalmente. É muito importante esta fase em que nós tomamos essa consciência para parar e respirar, percebe? Este texto, tanto pode ser este como pode ser um qualquer, sim, que você possa pegar. Para crianças tão pequeninas eu tinha alguma dificuldade se seria apenas esse um texto ou se pode utilizar uma lenga-lenga, muito bem. Este eu escolhi para vocês, que são adultos. Ok, isso era uma questão. Mas existem muitos textinhos que podem ser lidos para crianças, como, por exemplo, neste livro que eu mencionei, tem várias orientações, e depois acabamos por deixar este livro, porque já conseguimos encontrar outros tipos de estratégias para utilizar. Sim. Portanto, você pode utilizar o que quiser. E a outra questão, este trabalho era feito só com crianças com deficiências ou estava um conjunto de crianças, entre elas algumas com deficiências? Não, deixa-me voltar aqui. Nós não temos, no momento, nenhuma criança com deficiência. Okay. No entanto, eles estão numa escola que é ao lado, em que há crianças com alguma deficiência cognitiva. E fazia todo sentido que eu começasse mais para frente, também vou falar sobre isso, que eles pudessem respeitar as diferenças, não é? Que nem toda a gente é igual, né? Na questão cognitiva, no desenvolvimento psíquico e físico, mas que todos merecem respeito, porque cada um tem o seu lugar, né? É nesse sentido. Nós não temos na JD crianças com deficiência, não. Mas sim, é uma forma de trabalhar a aceitação. A diversidade, exatamente, porque nós também, como recebemos muitos voluntários de vários países, também é a questão de aceitar o outro, não é? Não é porque é imigrante, não é porque é um refugiado, não é porque
Por quê? Porque não é da minha terra que eu vou tratá-lo de forma diferente. Não, era só mesmo para contextualizar aqui na minha cabeça o que estava a dizer, se faria-me sentido, no anterior faria-me sentido, pronto, para pessoas como nós, não para crianças, aqui no momento presente. Estar a trabalhar isto com crianças com deficiência, eu acho que tinha aqui mais coisas para perguntar, mas sendo assim, é para a aceitação da deficiência, percebo perfeitamente. Sim, com crianças com deficiência também pode ser uma técnica, pode ser trabalhado com toda a gente, porque todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções, não é? Então, faz todo sentido que todas as atividades sejam adaptadas. Obviamente, se uma criança tem mais dificuldade em concentração, porque já as ditas normais, não é, têm dificuldade, as outras terão um pouquinho mais, mas todas as atividades podem ser feitas com... Deixa-me só acender ali a luz, que aqui já começou a chover. Todas as atividades podem ser feitas com todas as situações físicas, né, e psíquicas de cada criança, como vão poder ver. Neste caso aqui, até era um texto, mas no caso de crianças com deficiência, podem trabalhar a atenção plena fazendo simplesmente uma atividade, um desenho, uma pintura, como vão ver aqui já, penso eu, a seguir. Ok. Por exemplo, aqui temos aqui essas atividades. Tudo que nós fazemos no dia a dia podem ser transformados em mindfulness, podem ser revestidos para essa situação. Por quê? Porque se estivermos a cortar um legume para fazer uma receita, que nós também lá fazemos brincadeiras, fazíamos, que agora não vai ser possível tão cedo, mas, ou seja, o fato de estar a cortar uma cebola, estar a cortar um pimento, como ali é o caso, é preciso concentração, porque se não tiver concentração, para além de cortar o dedo, também pode sair mal cortado o legume. Ou seja, é concentrar no que estão a fazer, né? É poder, naquele momento, estar presente no que está a fazer e não com a cabeça em muitos lugares. É um treino constante. Nós nunca poderemos dizer, eu sou perita agora em mindfulness. Não, porque nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Nós conseguimos controlar as emoções, com muito treino, sim, constante treino, porque dessas emoções é que vão surtir o efeito da relação com o outro, da forma como nós tratamos o outro. Utilizamos dinâmicas do lugar do outro, como através da arte também, em pinturas. Isso aí foi o Dia Municipal para a Igualdade, em que eles pintaram estes troncos que temos na JD, com símbolos que achavam que era considerado símbolos de igualdade de gênero, não é? Tudo que esteja relacionado com o lúdico pode ser utilizado para captar a atenção plena destas crianças e jovens. Por exemplo, no caso de crianças com deficiência, não sei se é o seu caso, você trabalha com elas? Não? Pronto. Só um momentinho, já tenho som. Não trabalho com crianças com deficiência, trabalho com crianças, entre elas algumas podem ter deficiências. Exato, algum déficit, não é? Sim. Pronto. Então, neste caso, pode utilizar sim, por exemplo, conhecem as mandalas. A mandala, por exemplo, uma pintura de mandala é uma coisa sim, que não é muito fácil, porque tem que haver uma harmonia das cores e requer muita atenção. Também pode ser simplesmente uma folha com quadrados, pintar quadrados de cada cor. Só isso já puxa muito a atenção. O que fazemos ao longo do nosso dia é praticamente, quando estamos concentrados, é o que estamos a fazer, atenção plena. Mas, se o fizermos de forma consciente, que eu estou me dedicar àquele momento para isso, sim, pode obter ainda resultados muito, muito melhores. Como eu disse, a linguagem não era nada agradável. Eu comecei, então, a reunir-me com eles muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, porque, ora, um chegava, esse me chamou disso, esse chamou de um outro nome. E todas as vezes que isso acontecia, eu chamava todo o grupo e sentávamos no chão, eu ao mesmo nível que eles, para falar sobre. E aí havia a partilha, não é? A partilha de sentimentos, a partilha de emoções.
e cada um colocar-se no lugar do outro. O diálogo, o saber ouvir, não é? Daí o fato de sempre que havia estresse, eu chamava todos juntos para falar sobre o assunto. E eles próprios, eu colocava mesmo a resolução nas mãos deles, não é? De forma que eles pudessem refletir sobre as atitudes. O lugar do outro. Esta aí foi uma dinâmica que eu utilizei, provavelmente que algumas pessoas conhecem, que é o peso que o outro carrega na vida, não é? Eles colocaram as mochilas, o máximo de mochilas que quisessem no corpo, que conseguissem, de forma que sentisse o que o outro poderia estar sentindo se carregasse um peso tão grande no coração, de tristeza, só porque alguém falou mal para ele. E foi uma atividade muito interessante, foram para casa falando para os pais do que tinham feito. Normalmente eles vão sempre e falam. Tratar bem o outro. Foi uma atividade em que eu falei, olha, se essa pessoa te tratar mal, o que tu farias? Uma criança disse, eu faria o mesmo. E depois as outras, não é? Diziam, não, tu não precisas fazer o mesmo, pode responder de uma outra forma ou pedir ajuda. Porque eles antes tentavam resolver por eles mesmos as coisas. Então, eu me dispus, coloquei a mim e aos adultos dali da associação que intervissem e que eles não resolvessem por conta própria se não fosse da melhor maneira. Pedissem ajuda para aprenderem a gerir estas emoções. Respeitar o outro, não é? Foi uma atividade que nós, essas voluntárias eram do projeto anterior, que desenvolveram, respeitar o outro, o espaço do outro. Isso era um tecido sintético, em que andavam às voltas, e sempre que determinávamos para cada criança uma cor. Imagina, a Margarida seria o azul, a Beatriz seria o amarelo, a Marta o vermelho, e cada um teria que se colocar nessas cores conforme a música parava. E muitas vezes eles iam para uma cor errada, ou seja, estavam a invadir o espaço do outro, né? E através de várias dinâmicas deste gênero e entre milhares, mesmo centenas, fomos trabalhando com eles essa questão do respeito pelo outro. Quando falamos em liberdade, falamos a nossa liberdade termina quando começa do outro, não é? Então, para que eles conseguissem perceber por que era tão incômodo invadir o espaço do outro, tivemos que usar mesmo os jogos, as dinâmicas, a reflexão. Nós normalmente celebramos datas, por exemplo, Dia Mundial da Liberdade, né? E fazemos dinâmicas sobre. E eles, aos poucos, foram conseguindo. Eu tenho uma criança que falou assim, Angélica, tu és tão chata que eu já vou para casa a pensar em meditação. Sempre que eu estou chateada, eu vou para o quarto e medito. Isto tudo é culpa sua. E eu aí já fiquei toda contente, ainda bem, né? Ainda bem que aqui surtiu algum efeito de uma criança que realmente foi muito difícil chegar a ela. Ela não gostava de abraço, não gostava de beijinhos, e eu respeitava. Mas sempre que possível, eu agarrava, dava-lhe um abraço gigante e ela, sai daqui! E depois ela ia para casa e falava, Angélica me dá assim, uns abraços tão maravilhosos, mas eu falo com ela que eu não gosto só para manter ali aquela postura. Muito bem. Essa dinâmica, ela foi uma britânica, que eu agora aqui não tenho o nome, que inventou. Eu até utilizei essa dinâmica na escola aqui numa escola em Viana do Castelo com as turmas de 5º ano. Falar e ouvir. É a dinâmica da maçã. Em que, por exemplo, metade da turma vai escrever num papel coisas positivas em relação a um amigo no geral, e a outra metade da turma vai escrever coisas feias, horríveis, ou desenhar coisas horríveis que magoariam muito, ou que já ouviram, né, dos outros colegas e que não gostam de ouvir. Foi uma atividade chocante mesmo, porque nem eu própria estava à espera, e nem os professores.
dessa escola e da JD. Neste caso, até fizemos também esse trabalho na escola EB1 de Dião. Fizeram, eu disse, podem escrever à vontade, será anônimo, ponham aqui no saco, mas nisso eu tinha levado 2 maçãs. Uma delas em casa, eu bati várias vezes com ela numa mesa para que por dentro ficasse podre. Então, os papéis verdes, misturei tudo e distribuí aleatoriamente os papéis por todos. E eu disse, aqui tem 2 maçãs. E eu já sabia qual que era a maçã que estava podre por dentro, não é? O papel verde era para dizer coisas positivas para a maçã que estava boa, que eu sabia qual era. Então, eu mostrava a maçã para aquela criança e elas falavam, és muito bonita, gosto muito de ti, tens o cabelo bonito, tens uma roupa muito bonita. Pronto. Enquanto que as negativas eram mesmo palavras muito duras de serem ouvidas. Desde os nomes mais feios que vocês possam imaginar que um adulto, normalmente é que a gente espera que um adulto fale. Não, estava lá escrito por crianças. Quando chegou a vez de os maus da fita falarem o que estava escrito no papel amarelo para a maçã, que eu sabia que estava podre, muitos deles não conseguiam falar, oralmente falar o que estava ali escrito, porque realmente eram palavras muito duras. E muitos deles até calhou mesmo o papel dele próprio. E foi muito difícil. E eu, queres que eu te ajude? Por que não consegues dizer? É assim tão difícil? De acordo com o que eles iam falando, eu ia conseguindo trabalhar com eles essa questão. Mas por que é difícil falar? E por que é tão fácil elogiar? Achas que é tão difícil chamar o outro de blá, blá, blá? Por quê? Mas você não escuta isso aqui todos os dias na escola? Escutamos, mas... Pronto. Esse trabalho foi muito importante fazer na escola, ao lado, porque as crianças que ali estavam na JD eram as mesmas que estavam na escola, porém, haviam outras crianças da escola EB1 de Dião. Então, em parceria com a escola, fizemos aí alguns trabalhos ao longo deste ano. No entanto, fomos interrompidos, como toda a gente foi, pelo Covid, não é? As crianças não estavam à espera disso. E quando eu abri a maçã, a boa estava brilhante. E eu perguntei, nossa, o que vocês acham dessa maçã? Ela recebeu bons elogios, boas palavras, palavras acolhedoras. Por quê? Como é que vocês acham? Ela está mais brilhante, ela está saudável. Quando eu parti a podre, que eu já sabia que estava estragada por dentro, eles ficaram pasmados, tipo, o que ela fez? Ela fez magia, não é? E não, simplesmente viram e eu falei, olha, que pobrezinha dessa maçã. O que ela ouviu, de fato, por dentro ela ficou muito magoada, mesmo que por fora tinha um aspecto bom e bonito e brilhante como a outra boa. Então eles foram percebendo aos poucos que aquilo que eles falavam para os outros podia magoar, mesmo que fosse na brincadeira, porque eles têm muito o hábito de dizer, ó, seu banana, ó, seu não sei o quê. E acham que aquilo é engraçado, porque os outros estão a rir. E foi o que eu disse. Quando alguns dos seus colegas estão a tratar mal o outro colega, e se vocês não fazem nada para ajudar o que está a ser incomodado, vocês também estão a colaborar para isso, não é? A comunicação violenta, né? Então, foi um trabalho muito longo. E eu não me arrependo nada de ter sempre persistido e não desistido deles, porque realmente os resultados foram muito positivos. A escola também, a professora notou um comportamento diferente deles ao longo do decorrer dos anos. E os pais também agradeceram. Olha, muitas vezes eu apanho a minha filha sentada no quarto, diz que está fazendo meditação, que está a inspirar. E isso, se eu conseguir, entre essas 15 crianças, 12, 15 crianças que frequentam o espaço ludoteca, que uma, pelo menos, saia dali com uma cabeça mais organizada, eu acho que já valeu a pena, não é? A consciência do corpo, das emoções, de dançar. Através da dança podem fazer essa meditação, porque nós temos que ter consciência dos movimentos do nosso corpo. E eles, ao fazerem isso, perceberam que, afinal, eu posso mandar no meu corpo, eu posso mandar naquilo que eu sinto e no que faço para não incomodar o outro. Temos mais aqui. Uma coisa muito importante aqui que eu queria falar é o seguinte.
tudo que é dado é desvalorizado, normalmente. Este ano eu decidi que seria o ano dos voluntários para nós na JD. Porque os voluntárias são anjos que se doam, não é? Eles saem do país deles para dedicarem tempo à vida deles a crianças que não conhecem de lado nenhum, a condições que não sabem o que esperam neles aqui no país, em Portugal. E então eu senti que as crianças tinham isso como adquirido. Estão aqui a trabalhar para nós, estão aqui para fazer o que a gente quer. Não, eu tive que parar muitas vezes e colocar nas cabecinhas deles de que são pessoas especiais que estão a dar tempo, hora, dedicação da vida deles para vocês. Se eles não quisessem, eles não estariam aqui. E nós não teríamos o suporte que temos ao ter esses voluntários e voluntárias aqui. Os voluntários criaram aqui não sei se dá para ver neste último aqui embaixo, que tem aqui na porta, não dá para ver muito bem que eu não consegui uma foto. Fizemos um placar dos cumprimentos, que isso rodou o mundo inteiro, não é? Que era um choque, ou seja, elas chegavam na JD e tinham que cumprimentar nós todos com um gesto qualquer que escolhesse, um abraço, um DK+5, uma dança. E isso foi gerando aqui um respeito muito grande das crianças, porque os próprios voluntários se queixavam, elas não nos ouvem, não nos respeitam, eu não consigo fazer atividades com elas, até que fomos conseguindo, e vai ser sempre um trabalho constante, porque cada criança também tem o seu dia menos bom, né? E temos que respeitar também estes momentos. Por exemplo, aqui fizemos este trabalho que pode ser considerado uma meditação informal. Por exemplo, o Pão por Deus, que foi no Carnaval, não é? Em que... Não, Pão por Deus é no Halloween, que é o americano, mas em Portugal é o Pão por Deus, não é? E que eles construíram um saco a costurar, ou seja, para costurar é preciso atenção plena, porque senão pica o dedo e depois sai sangue, e isso tudo foi um trabalho lindíssimo de se ver. Há lá uma criança que tem um déficit de atenção, e aquela criança estava completamente empenhada a costurar. A professora ficou encantada de ver aquela situação, porque é uma criança que não conseguia estar concentrada sempre. Fizemos também o dia da alimentação saudável, em que tinham que perceber o porquê de cada ingrediente ser utilizado naquela receita. Eram cookies de aveia com banana, com maçã, neste caso. Foi sempre um trabalho. O carnaval foi uma peruca, que eu não tenho aqui fotos, está com a professora, que fizeram. Ou seja, o trabalho manual ajuda muito na questão da atenção plena, mesmo que nem precisamos chamar para eles de meditação, porque eles já acham logo que é uma seca. No início eu dizia, vamos sentar aqui 5 minutos de meditação. Ai, que seca, não quero. Ai, que não sei o quê. Eu tenho que fazer, eu não sei o quê. Então eu falei, não vou falar o termo meditação com eles. Vamos sentar aqui um pouquinho para respirar, para parar e respirar um pouquinho. Estamos muito cansados do dia de hoje. E funcionou. O que aconteceu também? Os maiores, os mais velhinhos eram os que mais davam trabalho, por incrível que pareça, porque os pequenos obedeciam, enquanto que os grandinhos já se achavam espertos e grandes demais para estar ali envolvidos com crianças sentados, não estão fazendo nada. Eu fui, e foi mais uma vez a troca de papéis. Foi quando eu os coloquei a fazer atividade no meu lugar, né? Eu sempre a orientar. Inclusive fizeram muitas atividades e agora nos próximos campos de férias de verão eu também já os coloquei a programarem atividades para que sejam eles a dinamizar, porque eles se sentem já crescidos, não é? Já têm 12 anos alguns e acham que aquilo é tudo uma criancice, está ali no meio daquelas crianças sem fazer nada. Então eu coloquei-os para que fossem eles a dinamizarem as atividades. O resultado de tudo isso para mim foi que eles conseguiram reconhecer que, de fato, eles precisavam parar e respirar para poder continuar ao longo do dia. Mesmo à distância, nós conseguimos que esses resultados fossem sendo continuados, porque
Enviamos através, depois dessa questão da pandemia, não é, do Covid-19, tivemos que parar as nossas atividades presenciais. E como é que íamos chegar a essas crianças? Tinha que ser através de telefonemas, de videochamada, utilizar as redes sociais para o efeito. Enviamos várias atividades, entre elas, claro, a meditação, o mindfulness, e eles tiraram fotos, mandaram daquilo que estavam a fazer, que é o caso dessas fotos aí que vocês estão a ver. E pronto. Tem sido um trabalho constante, no entanto, nada de desanimar, porque são dessas crianças que o futuro depende. E eu espero que vocês também, se tiverem coisas a partilhar, e que tenha sido útil, né, esse momento de partilha, para que possamos aqui construir um futuro melhor, mais consciente, que o nosso corpo seja mais digno de ser habitado, que é o único corpo que temos, é o único momento de vida que temos e temos que vivê-la da melhor forma possível. Muito bem. Obrigada, Angélica. Então agora passaríamos às questões. Dizer também a quem chegou um pouco mais tarde para não ficar triste, porque depois vamos ter a sessão também disponibilizada via YouTube, da Animar, e portanto poderão revisitar o início da sessão que possam eventualmente não ter tido possibilidade de escutar. E então passaria a palavra a quem quiser colocar questões à Angélica. Eu da minha parte queria elogiar o trabalho que a AJD realmente faz em meio rural, porque não é sempre que as crianças em meio rural têm a oportunidade de ter uma associação que faz um trabalho de tanta qualidade com elas. E passaria também aqui às pessoas que estão mais ligadas à área da educação, que eventualmente queiram partilhar ou experiências também suas neste domínio ou colocar questões à Angélica. Ninguém quer colocar nenhuma questão? Já agora poderia colocar uma questão à Angélica. Primeiro, Sim. obrigado por ter partilhado connosco esta experiência. E, segundo lugar, gostaria de perceber como é que a Angélica sente que esta experiência poderia influenciar a sala de aula. A educação formal, como é que isto poderia entrar pelas salas? Este tipo de dinâmica já acontece em muitas escolas de alguns países. Inclusive aqui em Portugal já se tentou fazer isso. Mas só que tentam fazer isso como é que se chama? As atividades extracurriculares, não é? Exatamente, que é o yoga e essas coisas todas. Mas eu acho que nós, enquanto simples seres humanos, podemos sim pesquisar, tentar perceber melhor sobre o que é isso de atenção plena. Mas antes de fazer isso, não é como uma bula de uma medicação. Chegar na sala agora, todo mundo sentado, quieto, vamos agora respirar, 5 minutos e vamos começar a aula. Não, o mais importante que eu acho e que a minha amiga me chamou a atenção para quando eu falei com ela, olha, eu vou ter que fazer aqui um testemunho, partilhar aqui partilhar aqui a minha experiência com outros colegas da área. E ela disse, Angélica, acima de tudo, tens que perceber uma coisa. Estás a praticar? E eu disse, sim. Então pronto, estás preparada para dizer. Porque não adianta nada você dizer como é que se deve fazer se também não fizer. Não é? E se tu começas a trabalhar contigo mesmo essa questão da atenção plena, pode ter a certeza que você vai conseguir passar com toda a segurança do mundo esta mensagem para os seus alunos, com quem trabalhas todos os dias ou todas as semanas. Pode tirar simplesmente, não é fácil, já te digo que no início vai te dar vontade de gritar mesmo, de dar uns berros, de falar, parem por favor, porque eu quero ajudar, porque eles não vão perceber que isso ajuda. Mas acredito que seja possível, em contexto de sala de aula, tirar 5 minutos
colocar uma música, ou até mesmo sem música, simplesmente para ouvir a respiração, ter consciência dessa respiração ativa, né? É possível numa sala de aula que isso aconteça, mas é um trabalho que não é fácil. Obrigada, Angélica. Passava a palavra à Joaquina, que também quer colocar uma questão. Ok, estão a ouvir já? Sim. Não é bem pôr uma questão, é falar um bocadinho também da minha experiência, partilhar um bocadinho aqui também a minha experiência de trabalho, que não é exatamente como a da Angélica, mas anda lá muito perto. Digamos que a Angélica, tanto quanto percebi, trabalha numa ludoteca e os miúdos dirigem-se à ludoteca. Eu trabalho no ICE e somos nós que nos dirigimos às salas de aula. E temos dinâmicas. Não sei, vocês estão a ouvir, é? Sim, estamos a ouvir, Joaquim. Ok. Olha, se a Angélica pudesse retirar a partilha do ecrã para podermos ir vendo as pessoas, obrigado. Ok. Pronto, acabei por também fazer um conjunto, e continuamos a fazer um conjunto de atividades que são muito, não direi semelhantes, mas que têm objetivos muito, muito idênticos aos que a Angélica aqui de alguma forma apresentou. Mas somos nós que nos dirigimos à sala de aula e somos nós que estamos com os alunos em sala de aula na presença dos docentes. Portanto, temos o apoio do docente que muitas vezes acaba por também ele adotar algumas das nossas práticas. E quando a Angélica falou aqui que são difíceis, sim, são difíceis, mas ouvem-nos também, é verdade que nos ouvem. E uma atividade que nós fizemos, entre muitas outras, eu trabalhei com crianças durante 2 anos e depois no 3º ano foi a construção de um recurso. E ao trabalhar com essas crianças, uma das coisas que nós fizemos que achei que foi muito importante foi trabalhar as emoções, sim, trabalhar com eles as emoções, porque havia sempre alguém que ou tinham chamado o nome, ou vinha triste, ou não sei quantos, ou pronto, aquelas coisas que todos nós sabemos. E foi com os smiles, portanto, criarmos smiles com diferentes expressões e serem eles, sempre que queriam, de alguma forma, expressar-se, nós fizemos uma sessão em que vinham aqueles que queriam. E depois a docente, uma das docentes optou por ficar com smiles iguais e sempre que alguém não estava bem ou queria, vinha apresentar um smile e depois explicar o porquê de estar de apresentar aquele smile. Porque estava contente, porque tinha vindo de casa e tinha um amigo lá em casa, não sei, uma miúda que andava muito triste, ninguém sabia muito bem porque que era, foi porque a avó tinha morrido e ela não vivia com a mãe e teria que passar a viver com a mãe. Situações assim, que não se expressavam uns com os outros, não é? Que ninguém levava à sala de aula para a professora saber, mas o problema estava lá, e que através, por exemplo, desta forma conseguimos trabalhar emoções e perceber o que é que ia inclusivamente naquelas cabecinhas e naqueles corações, chamemos-lhe assim. Pronto, era só partilhar este momento também convosco. Também trabalhamos outras questões, como a intergeracionalidade. Manuela pode-vos falar um bocadinho disso, estou a desafiá-la, mas ela não me liga. Também trabalhamos as questões intergeracionais, também trabalhamos o ambiente, trabalhamos um conjunto de dinâmicas variado com crianças. Só que o nosso método não é termos um espaço onde as crianças se dirigem, vamos à sala de aula e naquele momento em que o professor considera ou pode considerar agora não me lembro o nome. Adequado. Sim, chamemos-lhe adequado, mas eles têm para o português, para a matemática e para não sei o que de currículo, qualquer coisa assim. E nesse momento, pode ser em qualquer altura para nós ou para ele, nós temos essa possibilidade. Se há de ser o professor a dar a sessão, somos nós, vamos lá e estamos em apoio ao docente, digamos assim.
Ok, Joaquina, obrigada por essa partilha também. Eu passaria, antes de passar a palavra à Noel, passava a palavra à Noémia, que pediu primeiro a palavra. Noémia, queres colocar uma questão? Boa tarde, eu gostei muito de ver este testemunho que revela, no fundo, como é que na prática se pode dinamizar o mindfulness e a educação não formal para desenvolver a empatia e um ambiente melhor entre um grupo de crianças. Eu durante muito tempo trabalhei a educação de adultos e a educação formal, mas sempre me interessei por estes processos de educação não formal e por ir além das competências técnicas e tecnológicas e desenvolver outras capacidades, e penso que, por exemplo, na educação para os direitos humanos e na educação para a cidadania, etc., nas diferentes idades se podem trabalhar estas metodologias. Nós na Animar temos vários grupos de trabalho, um dos quais é o das comunidades ciganas. Também estamos a pensar criar um grupo de trabalho sobre o envelhecimento, e eu penso que seria interessante ir pensando como é que nós podíamos utilizar estas metodologias para pôr em prática projetos de inclusão social e de desenvolvimento, não apenas com crianças mais pequenas, mas com vários públicos. Por exemplo, nas comunidades ciganas, eu acho que adaptar este tipo de técnicas é um desafio, se bem que também há riscos, não é? Porque se tivermos um grupo misto e todos os preconceitos vierem ao de cima, não é? Se as pessoas escreverem o que pensam de pior umas das outras, pode ser um bocado perigoso. Como é que se gera na prática com pessoas mais velhas, porque com crianças, se houver um adulto, o adulto tem mais autoridade à partida. Agora, se forem comunidades em que todos sejam adultos e que sejam postas, enfim, estas opiniões mais negativas, pode-se chegar a um ponto na dinâmica do grupo em que pode haver algum conflito mesmo que não seja fácil de ultrapassar, não é? Estou agora a pensar isto em cima da hora, mas no fundo a minha questão é: como é que nós temos a certeza, numa dinâmica de grupo em que todos sejam mais ou menos da mesma idade, que o conflito gerado, o potencial conflito gerado por este tipo de dinâmicas, que consegue ser ultrapassado de uma forma pacífica? Perceber? Pois, é o seguinte, eu acho que acima de tudo, quando nós iniciamos uma dinâmica de grupo, com qualquer grupo que seja, é preciso criar ali uma espécie de rapport, né? A conexão do dinamizador, do coordenador da ação, com aquele grupo. Não basta chegar uma Maria de qualquer lugar, claro, e chegar a uma sala de aula que nos conhece, agora vamos todos ser amigos. De fato, é um trabalho um pouco ainda mais longo. Se é um trabalho para ter um resultado, assim como foi com as crianças do Espaço Ludoteca, porque realmente há uma resistência, há conflitos. Depois elas dizem: eu não quero vir mais para a JD porque está a ser uma seca, mas depois acabam por vir, não vem num dia, mas depois vem no a seguir, porque realmente sentem que ali estão bem, né? Naquele período em que tem que estar em algum lugar. É um trabalho muito longo, não é chegar e dizer: vamos fazer essa dinâmica, vamos fazer essa terapia, vocês vão se transformar e vai haver aqui uma interação social, não é assim, não é uma magia. É uma magia que é sendo construída, porque nós também temos que, enquanto formadores, enquanto coordenadores de algum projeto, tentar nos aproximar, ter essa relação de proximidade, que é o que nos ajuda a compreender o outro lado e sentirmos à vontade para saber em que momento podemos intervir. Também o fato de ter empatia é colocar-se, ok, no lugar do outro, mas também saber manter o distanciamento, de forma que haja ali aquele respeito para quando chegar no momento de menos bom de uma sessão, bem, vamos parar aqui agora, para que haja algum respeito, mas que também haja aqui um equilíbrio da relação de proximidade e como é que eu vou dizer, do controle, né, do que poderá vir a acontecer disso.
Não é uma sessão que vai acontecer uma vez, duas, não, eu já estou com essas crianças a trabalhar essas questões de relação de proximidade, de respeito ao próximo, de saber falar com o outro, né? Já desde 2017, né? Final de 2017, então não é de agora. Portanto, o resultado disso tudo, que eu considero que agora já está muito melhor, mas que ainda há sempre muito para fazer. Porque cada criança tem o seu mundo, cada criança tem a sua vivência, tem a sua história de vida e que deve ser levada em conta e que um dia está tudo bem, mas no outro dia já não está e pode desestabilizar o grupo todo. Então, isso pode vir a acontecer e, então, em casos de grupos com adultos, não é assim tão fácil, porque, como eu disse aqui, não é impossível de fazer, né? Mas, por exemplo, eu tenho as crianças maiorzinhas e que eu tive que colocar nas mãos delas algumas responsabilidades para que elas também sentissem que estavam a ser úteis ali e que não estavam no espaço que era só de crianças, porque eles não se consideram crianças. Então, eu acredito que num grupo de adultos, né, na educação, eu também já trabalhei com grupos de adultos no início da minha formação. A minha formação é em serviço social e realmente não é muito fácil, porque são adultos, né? Claro. E acham que sabem, como nós também muitas vezes achamos que sabemos de tudo e não sabemos nada. E quando se lida, por exemplo, com preconceitos enraizados, racismo, sei lá, formas de xenofobia, estou a pensar em casos assim mais graves que hoje nós estamos nos a defrontar com eles, não é? O desafio de tentar trabalhar tudo isso, não é? É complicado, porque nem sempre temos a garantia, às vezes há posturas muito rígidas, quase ideologias, não é? Sim. E nós queremos tentar ultrapassar isso, não será fácil, será mais fácil com crianças do que com jovens ou adultos que já têm uma forma de estar mais... Sim, daí eu achar que é mesmo muito importante conseguir estabelecer esta relação de proximidade, mesmo que pautada pelo respeito que deve haver. Mas é muito importante termos interesse na vida do outro. Eu não consigo me ver a trabalhar com pessoas que eu não possa, de certa forma, me envolver, ter aqui a empatia, mas ao mesmo tempo saber usar a autoridade quando for necessário, né? Sim. E o roleplay, vocês fazem peças de teatro, coisas assim? Sim, exatamente isso. Nós temos, eu utilizo muito as técnicas do teatro do oprimido com eles, porque acho mesmo que funciona, porque é colocar-se no lugar do outro, não é? Como é que tu farias se fosse você neste papel? Qual seria a tua resposta? São várias atividades. Se verificar bem na nossa página do Facebook, temos muitas atividades que são fotos colocadas, exemplos delas, e há muita essa questão. Senhora, obrigada. Então passaria a palavra agora à Manuela, que também queria intervir. Eu em primeiro lugar, quer dizer, eu vou tentar ser breve. É assim, apanhando aqui as palavras da Noémia e da Angélica, eu penso que quando estamos nestas dinâmicas de grupo e precisamente com grupos onde possamos perceber que podemos gerar conflitos, temos que pôr se calhar as coisas de outra maneira, não se calhar numa perspectiva tão digamos que tão pessoal do grupo que está presente, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma metodologia que é a metodologia Spiral, que eu e a Joaquina, acho que a Joaquina também fez, não interessa, fizemos uma formação nesse âmbito e que tem muito a ver, no fundo aquilo que depois pretende, junta-se um universo com diferentes pessoas, diversas formações, etc, idades, tudo, e depois a ideia daquilo até é construir um plano de ação para aquela localidade. E quando agora estava a ouvir e quando a Noémia levantou esta questão, lembrei-me que, por exemplo, uma das perguntas que se faz logo muito no início é pôr em cada pessoa o que é que ela mais gosta, o que é que a põe triste e com o que é que ela pode contribuir voluntariamente ou assim, ou o que é que pode fazer para melhorar.
Isto o que é que nos permite ver? É às vezes colocar as questões um bocado ao contrário, é que se calhar tivermos num grupo em que temos não ciganos, africanos, etc., indianos, se calhar às tantas já vamos perceber que temos muita coisa em comum, não é? Porque se calhar as preocupações de uma mãe cigana, que se calhar em relação à escola da filha, está-me a vir isto agora à cabeça, pode ser exatamente a mesma preocupação de uma mãe não cigana que também tem as suas tensões e ansiedades relativamente à educação da filha. Pronto, portanto, Sim. Não é? Agora, o que é que eu vos queria destacar muito, e o Zé João lançou o pontapé de saída, que é de facto reforçar aqui muito o quanto estas dinâmicas são importantes cada vez mais em sala de aula, porque é assim, o conhecimento está nos telemóveis todos, e nós ainda agora estamos a ver e a perceber que com esta história da pandemia, se calhar há muita coisa que as crianças e os mais jovens vão procurando através das internets e por aí afora. Agora, este tipo de ferramenta, que não é nossa, que no fundo é de uma cultura oriental e que está a entrar em catadupa na nossa sociedade, porque nós realmente estamos cada vez mais a necessitar disto, quer dizer, definimos aqui um tempo de vida, de stress, que só nos causa doença, não é? E portanto, isto passa-se tudo aos mais pequenos. Eu lembro-me aqui há muitos anos de um psicólogo, eu sou educadora de infância, nos aconselhar a quando iniciássemos o dia com as crianças, que eles se descalçassem todos. Porque de facto eles assim que chegavam ao jardim de infância, já vinham com um carradão de stress em cima de autocarros e disto e daquilo, que precisavam deste tal tempo de atenção plena, não é? Agora, é assim, eu fico feliz porque eu consigo perceber que um ou outro caso, como eu tenho acesso a muitas escolas, há efetivamente alguns professores que já vão utilizando estas dinâmicas, não é? Tenho uma professora de um projeto com quem nós trabalhamos diretamente, um projeto até na área do ambiente, e isto fazia parte da rotina dela. Agora, sei que a maioria, se calhar não, mas isto, a gente ganha tanto com isto, e com a questão do respirar e de como é que eu vos hei de dizer, de passar isto aos meninos e às meninas, não é? Quando estamos no direto com eles, pronto. Agora, eu deixo sempre aqui trabalho, não é? É assim, eu penso que isto também podia ser uma construção do material no âmbito até do grupo de educação que nós temos na Animar, de podermos vir a pensar estas questões, porque não temos ainda, porque as pessoas depois fogem um bocadinho, porque acham que não têm a tal formação na área e tal, mas isto também, eu percebo o que a Angélica diz, é preciso nós experimentarmos, mas eu, por exemplo, durante muitos anos, ou por outra, tenho muito hábito quando estou no direto com os meninos, até às vezes mesmo nas sessões dos projetos, de vamos respirar e vamos acalmar, antes de iniciar seja o que for, não é? E portanto são pequenos pormenores, onde que depois estamos ali 5 minutos, mas são 5 minutos que permitem-nos ganhar 45 bem, em que depois estamos bem, não é? Exatamente. Exato, pronto, isto para mim faz-me todo o sentido, acho que de facto nós enquanto seres humanos estamos a andar, não estamos a andar para a frente, estamos cheios de ansiedades e de desassossegos, e pronto, era só deixar-vos este reforço da importância deste trabalho, que eu já ouvi no terreno e eu própria às vezes também, enquanto no direto, também recorro a algo deste género, não assim tanto como agora a Angélica aqui o explicou, mas pronto, mas é fundamental de facto. E dizer-vos outra coisa para terminar, é que enquanto a sala de aula continuar, e aí é aí que eu digo que a nossa rede Animar pode ter um grande papel, que é, enquanto nós não nos focarmos nas questões das emoções de quem está connosco, dos nossos meninos e das nossas meninas, há uma coisa que eu costumo dizer que é, só aprende quem está bem. E, portanto, se nós não estivermos bem, e quando digo nós é a sala toda, o professor, as crianças, etc., quer dizer, não se pode aprender nem matemática nem português, portanto, o português e a matemática e o estudo do meio é tudo importante, mas as questões emocionais, e então na vida em que nós estamos agora a viver, têm que ser trabalhadas nas escolas, de facto.
E, portanto, deixo aqui mais uma ideia de nós, enquanto rede, podermos, de facto, organizar algum documento neste sentido. Assim como também não estou esquecida do que fiquei contente porque a Noémia referiu a questão do envelhecimento. Pronto, isto tem a ver com projetos. Não está esquecido. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas isto, pronto, tem a ver com projetos do ICE, que nós temos que ver o que é que... O ICE tem que fazer aqui um animar às sextas, mas pronto, temos que escolher o quê, não é? Para desenvolver mais. Mas isso depois nós falamos. Agora, gostei muito desta... Olha, mas não é o ICE até ao final do ano. Vocês têm tantas práticas que dava animar às sextas até ao final do ano. Pois é. Então, mas temos que combinar o que é não, que... tem que propor mais um tema concreto que é para nós agendarmos, está bem? Está bem, eu vou ver uma ideia, Manuela, sim, era o ICE poder organizar uma sessão a sim, contar tintim por tintim como é que foi organizado o Congresso dos Idosos, acho que se chamava assim, sim, aí em baixo. Da anciania. Foi uma experiência fantástica, pois foi, que eu só fui a uma sessão, mas depois fui acompanhando por relatos. Isso sim, é muito interessante vocês contarem isso tudo. E até Zé Tovar, que também podia contribuir para sim, contar, e outras pessoas daí. É uma ação muito interessante. Está bem, eu conto a história toda. Célia, podes marcar a data. Pronto, então já vou marcar uma data para setembro. Os 2 congressos, nós realizámos 2 congressos e tinha o título de Congresso Distrital da Anciania. Que engraçado. Olha, não podemos pôr este nome em Precis Verde, visto possivelmente. Não, nós depois... Temos que arranjar um nome mais apelativo. Sim. No primeiro congresso o nosso Rui ainda estava vivo, no segundo congresso já não estava, e foi realizada a mesma, mas olha, eu digo-vos, foi um percurso muito bonito e não é por acaso que neste momento também temos o GPI, que é o Grandes Pequenos Interação, que foi uma coisa muito das nossas cabeças, minha e da Joaquina, mas as coisas não aparecem por acaso, não é? É todo um percurso que entretanto se tem vivido e é assim, e contactar com pessoas mais velhas é assim também uns murros no estômago positivos. Muito bem. Estômagos positivos, é perceber o que é que foi viver antes do 25 de Abril. É verdade, é muito bom. É muito bom. Muita coisa, é perceber muita coisa, é perceber que há muita coisa por fazer, mas pronto, fica para a sessão, está bem? Olha, também temos o Raul, que também quer dar o seu contributo, teve a fazer uma investigação, portanto há muita gente interessada nesta... Olha, eu estou, porque, olha, talvez porque também tenha, na minha vida pessoal, tenho vivido agora algumas experiências até familiares, não é? Pronto, com as doenças, com o normal, do envelhecimento. Claro. E quer dizer, e eu também com a história do GPI tenho entrado em lares e em centros de dia, entrevistas, etc. Oh, meus amigos e amigas, e é assim, se calhar nós não queremos aquilo para nós. Temos que começar a inovar e a pensar sim, o que é que queremos quando tivermos 80 e 90 anos, não é? Claro. Se calhar queremos outras respostas que não é entrar num centro de dia e ver os idosos completamente, parece que estão com grandes mocas. Alguns estão com grandes mocas, nem sequer nos ouvem. Epá, é assim, eu estiver com a moca, porque entretanto estou com Alzheimer, tudo bem. Agora, é assim, não. Também não é infantilizar os idosos, que é uma coisa que eu odeio e vejo muito. Fazer trabalhinhos manuais como se faz com os meninos de jardim de infância. Agora, há muito para fazer e para pensar. E como a gente que eles querem fazer, eles próprios podem querer fazer coisas, trabalhos manuais, sei lá. Claro, se quiserem fazer, tudo bem, não é? Tudo bem. Não, mas é muito importante trabalhar também com os idosos, porque eu também, antes de estar na JD, trabalhei com idosos e fazia também a questão do mindfulness com eles. Sim, era uma forma muito diferente e, de fato, até dormiam. Claro! Bem, ótimo! Com eles era mesmo uma questão, porque eram muito, em termos físicos, eles eram muito debilitados. Mas o simples fato de ter um jogo para fazer com eles, ou uma ação, uma pintura, então não trabalhar a motricidade, não é? É importante. Manuela, você falou numa coisa aí que justamente vai de encontro àquele texto que eu li, Casa em Ordem, sim, que é o
colocar a casa em ordem, é colocar nós primeiro em ordem, para depois transmitir para o outro. Exatamente. Sentir, saber o que sentimos, respeitar o que sentimos, ter autocompaixão do que sentimos, para conseguir transmitir para o outro. É a mesma coisa do que em casa você querer ensinar o seu filho a comer brócolis se você não gosta. Claro. Pois. Se você não come. Mas isso né? é complicado, porque eu até como, mas ele não gosta. Pronto. Mas é tipo isso. Estamos a educar um bebê a comer as coisas. Claro. Não, tu comes, mas eu não faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas é muito interessante, Angélica, disseste uma coisa aí muito gira, porque é assim, eu tenho uma bebê agora neta de uma amiga e os pediatras estão a fazer agora uma coisa que eu achei fantástica, que é, dão para a mão dos meninos os brócolos, as mangas, que é para eles chafurdarem-se todos, mas eu estou a falar de uma bebê de 6 meses. E a grande diferença está aqui, é que no tempo do meu filho, quer dizer, a introdução dos sólidos já foi muito mais tarde, enquanto aquilo foi tudo papas, maravilha. Quando foi sólidos, pronto. Mas é assim, vocês não me deem guita, porque senão eu não me calo. Adorei, adorei. Olha, agora passar a voz. Aqui com um desafio acrescido para o grupo de trabalho da educação. Parece que sim. É verdade. esse grupo de trabalho nunca mais vai parar, porque estamos sempre a arranjar coisas novas para fazer, o que é muito verdade. Vamos estar sempre, cada vez que houver... Célia, as sociedades não estagnam, não é? E, portanto, como não estagnam, nós temos que andar, mas temos que tentar ver se às vezes andamos um bocadinho mais à frente. Olha, mas dizer-vos também que no quadro da Manifesta nós vamos propor ao Grupo de Trabalho de Educação um momento webinar enquadrado na Manifesta sobre este tema também da educação, para dar visibilidade também ao trabalho das organizações e aquele levantamento que se está a fazer para o Secretário de Estado, poder ter alguma visibilidade a esse nível e repensar também estratégias de educação, porque dá a ideia que esta situação da pandemia poderá não ser assim tão circunscrita no tempo, não é? Podemos defrontar-nos em setembro com uma situação que pode não ser muito diferente. E, portanto, achámos que podia ser um bom modo para a Manifesta pensar também estas questões da educação. Portanto, fica já aqui o desafio. A Dina, segunda-feira, vai enviar uma mensagem primeiro para o grupo, para tentarmos ainda na primeira quinzena de julho fazer um webinar da Manifesta com a participação forte dos associados sobre este tema. Está bem. Sim, senhora. Não, e Célia, isso pensar também o que é que aprendemos com isto, não é? Porque assim, esta questão da pandemia, eu penso que se nós não perdermos isto, podemos aqui dar aqui uma volta ou um salto qualitativo em termos de educação. Eu acho que foi uma oportunidade que surgiu porque houve muitas inovações que foram colocadas em cima da mesa, que se não fosse esta situação de pandemia, que não foi boa para ninguém, mas que trouxe muitas coisas positivas, e eu acho que temos que nos focar nessas coisas positivas também. Claro, sempre. Com o que é que aprendemos? Isso mesmo. Obrigada. Olha, Angélica, foi uma partilha fantástica, foste uma animadora de um Animar às Sextas, que nos trouxe aqui muita reflexão, foi muito bom. Obrigada. E agradecer a tua disponibilidade e também todas as pessoas que estiveram presentes, interessadas neste tema. Depois vamos fazer chegar, assim que estiver disponível no YouTube, o link para a videoconferência para este webinar do Animar às Sextas e também o segundo certificado de participação. Portanto, poderão depois, as pessoas que chegaram mais tarde, como há pouco, poder visualizar toda esta sessão. E pronto, e obrigada. E até à próxima sexta. Obrigada, adeus. Tchau. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, adeus. Até à próxima. Tchau. Tchau.